ar, a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá Brasília, olá Brasil, estamos chegando nesta sexta-feira, dia 2 de março de 2024, com a edição de número 183 do nosso programa. No programa de hoje, vamos conhecer a história da maior cidade do Distrito Federal, a Ceilândia, que está perto aí de completar 53 anos, se não estou enganado. O livro Ceilândia, do preconceito ao orgulho, está aqui nas minhas mãos. Aqui o livro, ó. Um livro bacana. Fez um resgate da luta e resistência desse povo que com terra, lama, poeira e muito suor conquistou moradia e dignidade. Bacana. Sobre esse assunto, sobre o livro, nós convidamos um dos autores do livro para estar aqui com a gente na Rádio Sintel, já está aqui com a gente, Clemilton Saraiva, que é um dos autores do livro, registrando que o Lucas Pinheiro não pôde comparecer e também o jornalista Leão, não é? Que é coautor do livro, não puderam comparecer, mas o Clemilton está aqui e nós vamos bater um papo legal com ele. Clemilton, seja bem-vindo à Rádio Sintel para falar desse projeto que com certeza teve muito suor e dedicação. Né? Edivaldo, primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade ao Sintel, à diretoria do Sintel, aqui na pessoa do nosso companheiro Lula, que é lá do Piauí, é também um remanescente de toda essa história. Você, que é também maranhense, que é também um cara que está nas páginas da história desse livro. Né? Então, esse livro ele é fruto de um trabalho de mais de 5 anos para a gente contar a história de Ceilândia, não mais aquela história oficial que a gente sempre ouvia falar, né, da história de que os caras eram invasores e que tiveram que levar eles para outras regiões. Mas a gente mergulhou fundo, bem lá na origem disso tudo. Né? De onde é que veio esse povo? Uhum. Por que esse povo veio para cá? Eles vieram atraídos por quê? Então, esse livro ele mostra, e inclusive ele tem um personagem que viveu muito essa história, e por ele a gente caminhou, foi fazendo um caminhar pela história de Brasília, pelo olhar do povo, né? Pelo olhar daqueles que vieram. Uhum. Porque se você vê o seguinte, quando se anunciou Brasília, aí lá para 1948, por aí, o que acontecia? Tinha um Brasil que tinha uma realidade que não tinha nada a ver com a realidade que nós temos hoje. Claro que a gente ainda tem uma realidade muito sofrida no interior do Brasil, mas é uma realidade que as pessoas mal conheciam o Brasil, né? Uhum. O Brasil que existia naquela época era um Brasil litorâneo, e era isso que existia, né? Todo mundo tinha sempre na cabeça ir embora para São Paulo ou ir embora para o Rio de Janeiro, né? Eram os grandes mitos que existiam na cabeça dessas pessoas. Mas quando Juscelino Kubitschek, eu diria, nesse trabalho dele se candidatar à presidência da República, ele se lança a um desafio que, na realidade, nem estava na cabeça dele. Uhum. É um negócio assim meio estranho a gente ver que mudar o Brasil, tirar o Brasil do litoral e trazer aqui para esse cerradão brabo, né, de meu Deus. Uhum. Essa semana mesmo eu viajei 1.300 quilômetros de carro
indo e voltando, né? São 2.600 quilômetros, e fui até a Bahia e viajei pelo sertão e fui ver ainda realidades desse Brasil ainda, né, que precisa muito, ainda tem muita miséria, claro, mas melhorou muito. E tem realidades que a gente às vezes pergunta, e que Ceilândia é um exemplo dessa saga, né? Que fazer Ceilândia do jeito que ela é hoje. Essa semana mesmo eu li um cara num desses blogs aí, ele falando assim, ele disse, cara, sabe quanto é o metro quadrado no Parkway? Está em torno de 400 reais, né? E sabe quanto é que é o metro quadrado em Ceilândia? É R$1.000. Aí todo mundo fica falando que para cá é que tem que o dinheiro, né, tal, aquela coisa toda. Então esse livro se predispõe, e até o próprio título dele mostra que é assim... Exatamente sobre isso que eu ia perguntar, né? Aliás, Clemente, rapidamente, deixa eu colocar o Lula aqui nessa nossa conversa, né? O Lula, que está aqui com a gente também, diretor do Sintel DF, e está participando dessa entrevista aqui com o Lula Torres. Você pode acompanhar também a nossa transmissão pelo canal 12 na Claro Net, TV a cabo, e pelas redes sociais da TV Comunitária do Distrito Federal, que estão, as redes, né, da TV Comunitária estão transmitindo simultaneamente com a Rádio Sintel nesse momento. Aqui nós mandamos um abraço a toda a equipe da TV Comunitária do Distrito Federal. Lula, deixa eu cumprimentar você que vai participar dessa... Você que é nordestino, o próprio Clemilton já disse que você é de Teresina, no Piauí, terra boa. Exato. Chegou em Brasília também nessa época aí do início, né? 76, né? 76. Em janeiro de 76 cheguei em Brasília. Seja bem-vindo aqui à nossa roda de conversa. Obrigado. Clemilton, por que esse título, né? Ceilândia do preconceito ao orgulho? Edivaldo, o Lula chegou aqui em 76, Ceilândia estava praticamente nos seus primeiros dias. Ela nasce em 1971 e o preconceito já tinha, assim, ela nasceu sob esse manto do preconceito. Por quê? Porque Brasília foi criada no seu ideário, né, político, social, para ser uma cidade administrativa. Apenas uma cidade administrativa? Em torno de 600 mil habitantes, não chegaria mais do que isso. Mas ali naquela região do Núcleo Bandeirante, ali você pegar Candabolândia e toda aquela região toda ali, as pessoas que vinham para Brasília, elas, de alguma forma, elas paravam ali. E ali, cara, elas começavam a fazer os seus barracos. E assim como o Rio de Janeiro já tinha aquele preconceito, né, que boa parte das pessoas que vieram para ocupar Brasília eram cariocas. Então você tinha já um preconceito contra a favela, né? E quando você descia do aeroporto de Brasília, a primeira coisa que você via era aquela situação ali. Era aquela história que a gente ainda tem até hoje, né? Nós temos um governo hoje que sofre ainda da mesma situação, né? As pessoas não conseguem enxergar que pobre é um bicho, né? E que a ele todo preconceito deve ser impingido, né? Então o preconceito ao orgulho foi para mostrar o que essas pessoas foram capazes, porque quando terminou a primeira parte da construção de Brasília, a ideia era que as pessoas voltassem para os seus locais de origem, né? E aqui elas não seriam bem-vindas, porque aqui não teria lugar. Aliás, o papel delas era só ajudar a construir a capital. Era só cair fora. Lembra daquela música? Tá vendo aquela igreja, moço, né? Do Zé Ramalho? Zé Geraldo.
Eu ajudei a construir, fiz a massa, fiz o cimento. Cidadão exagerado. É isso aí. E nem lá hoje eu posso frequentar, né? Então, isso é uma história muito parecida muito parecida não, eu diria igual, né? E aí a gente quis mostrar do preconceito ao orgulho, porque o que acontece? Ceilândia hoje, ela sozinha, né? Hoje o orçamento do Distrito Federal está na faixa de 49 bilhões, né? Metade desse orçamento ele vem carimbado de saúde, educação, segurança, né? Ele já vem para o governo do Distrito Federal. O resto é produzido pelo esforço das pessoas que aqui moram. Mas, por incrível que pareça, aí, vamos dizer, aí, sobra aí 24 bilhões, que é o que a gente teria, é o que a gente esforço do nosso trabalho. Ceilândia contribui com tudo isso em torno de 6 bilhões de ICMS. Se você inserir os outros impostos... Isso representa o quê, Cleber? Representa o quê? Em termos de percentual federal, se você pegar só o que arrecada no Distrito Federal, nós estamos aí chegando para mais de 1/3 do que se arrecada no Distrito Federal. Mas a cidade ainda sofre com todas essas questões. Vocês veem aí essas últimas chuvas, a questão da dengue, né? A questão da dengue, a infraestrutura de saúde pública, a infraestrutura ainda de escolas. Se você olhar, Edivaldo, se você fizer uma continha simples, 6 bilhões, uma cidade que tem um orçamento, vamos dizer assim, né, de 6 bilhões de reais, seria um paraíso, né? Seria uma cidade que... No entanto, a realidade não é essa. Uma realidade não é essa. Mas a gente vê que as pessoas, quando a gente mostra que elas foram capazes, né? Os nordestinos, como nós aqui, eu tenho a felicidade de estar aqui numa mesa rodeado... Todos os nordestinos. Nem foi combinado aqui, né? Mas você vê essa realidade. Nós todos aqui somos vencedores dessa história. E se você vê, a Ceilândia, ela está espalhada no Distrito Federal inteiro. Se você vê as cidades co-irmãs, as filhas de Ceilândia, como Riacho Fundo, 2, Recanto das Emas, Samambaia, isso tudo são pessoas que saíram do fundo do quintal das casas de Ceilândia. Porque Ceilândia ainda, se você for em boa parte ainda, em Ceilândia Norte, por exemplo, você vai ver a construção das casas em U, né? Os caras fazem os barraquinhos em volta e a família mora em cada um daqueles cômodos que ainda tem lá, né, nessa região. Mas o mais bonito dessa história é a força econômica da cidade. Mas o preconceito... Está basicamente no comércio ou na indústria? Qual é a vocação natural da cidade? Edivaldo, eu diria que a vocação da cidade é o empreendedorismo em toda a sua extensão, né? Ela não tem mais somente um segmento, né? Mas é claro que ela tem uma força muito grande. Por exemplo, o que se constrói no Distrito Federal, boa parte, eu diria que mais de 40% de material de construção no Distrito Federal sai daquela cidade. Primeiro, vamos entrar no livro. Eu li o livro, confesso que não li todo o livro, né, mas li alguns pontos importantes do livro. E aí eu queria pegar pelo início, o SEI, não é? O que é isso, né? O SEI e depois o Lândia. Eu acho que essa coisa do Lândia é o que mais caracteriza, na minha opinião,
a cidade nordestina. Né? Muitas cidades do Maranhão, do Piauí, sempre levam Lândia no final. Né? E aqui pegou Ceilândia. Sim. Aliás, de todas as cidades do Distrito Federal, apenas 3 tem esse Lândia. Braslândia, Candangolândia e Ceilândia. Né? E Ceilândia. Então, a origem do nome que vocês citaram no livro. Na realidade, é o seguinte. A SEI vem exatamente lá na hora que quando o governo resolve estudar uma maneira de pressionado, né, por políticos, por tudo aquilo, assim, a história do belo e do feio, né, aquela coisa de que uma coisa não convive muito bem com o outro. E aí se criou-se uma campanha, né, que é de erradicação de invasões, para poder fazer um estudo de como retirar todo esse pessoal dessa região mais rica, né? Hoje, se você for ao Parkway, né, eu diria 50% do Parkway era Ceilândia. Né? Então, para tirar o povo daquela região ali... Que, aliás, apareceu, vocês citam muito bem isso no livro, do translado do presidente da República saindo ali da residência dele para vir trabalhar no Palácio do Planalto, que é entre o Riacho Fundo 1 e 2, né, que antigamente era a residência oficial. Sim. Então ele começou a ficar incomodado, daí a questão do preconceito. Que ali tinha a casa de verão do vice-presidente da República, naquela... E ficou incomodado de ver... E ele era militar, né? Militar, exatamente. Né? Incomodado em ver barracos. Em ver aquele trem feio. Pobres, né? Perturbando. Como até hoje, né? Sim. Como até hoje, né? Nós vivemos um governo para os pobres e é um governo extremamente que leva porrada 24 horas. E o governador do Distrito Federal era um militar também, que era o Hélio Prates, né? Exatamente. Que, aliás, tem uma avenida aqui em Ceilândia, Taguatinga, chamada de Hélio Prates. Que é ele que faz todo esse trabalho, pressionado pelos generais da época, para poder tomar uma decisão. Porque estava acontecendo uma coisa. A questão dos barracos, a questão das favelas, estavam se espalhando pelo Distrito Federal, inclusive dentro do plano piloto. Né? Asa Norte tinha uma Asa Norte era muito fruto, né, dessa questão. Mais fatos pitorescos, assim, Edvaldo, que você vê dessa questão quando você coloca do preconceito ao orgulho, você vê o como se deu todo esse processo. Né? Um dos processos mais violentos dessa história toda da criação de Ceilândia é a transferência das pessoas para Ceilândia. Os vizinhos não foram morar um ao lado do outro. Eles separaram todas as pessoas. E de maneira proposital, né? De forma proposital e que ninguém conta. Né? Porque o que se fala de Ceilândia e que hoje eu já dei várias palestras em escolas privadas, inclusive aqui no plano, as pessoas perguntam assim mesmo assim, onde fica Ceilândia mesmo? O que é lá? Lá não é uma favela, lá não mora só marginal, lá não é só isso, não é só aquilo. Tráfico de drogas, né? Isso, e você vê o seguinte, as pessoas ainda carregam consigo, gerações e gerações, carregam consigo aquela coisa do preconceito dos seus próprios pais, né? Eu tenho garotos que me interpelaram dentro de escolas, falando assim, o meu pai diz que nunca conheceu Ceilândia, não deseja, nem tem vontade. A única estrada que ele percorreu foi daqui do apartamento que a gente mora no plano piloto para o aeroporto de Brasília. Né? Ele não conhece nem as outras cidades do Distrito Federal. Né? Então, quando você tira a questão
da dignidade dessas pessoas, né? Tem aí a questão do movimento dos incansáveis, né? É porque o livro, na realidade, ele não foi um livro escrito para não reconhecer tudo que aconteceu na cidade, né? Então, todas as pessoas estão, de alguma forma, representadas, desde das figuras políticas que são de lá ou as que não são de lá, que participaram, né? A gente queria ouvir esse retrato, né? Então, o livro, eu acho que ele é um livro para gerações. Perfeito. Estamos conversando aqui com o Clemilton Saraiva, um dos autores do livro Ceilândia, do Preconceito ao Orgulho. Lula, você leu o livro e achou um fato interessante, né? De onde saíram as pessoas que eram da vila do IAPI para a Ceilândia, né? Porque, na verdade, é o seguinte, como eu te falei, eu cheguei em Brasília em 76, e já fui morar no Guará, né? No Guará 1, que foi a primeira cidade ali do Guará. Depois foi construído o Guará 2. E aí eu tinha alguns colegas que moravam no IAPI, né? E depois eu lendo o livro do Dr. Clemilton aqui, eu percebi que lá tinha um monte de colega meu que moravam na API ali, e aí o livro está relatando essa agressão que houve com essas pessoas que moravam no API na hora de transferir para a Ceilândia, né? Sim. Por exemplo, tem vários colegas aqui servem da API aí, que foram para a Ceilândia, que depois viraram colega nosso aqui do movimento sindical, que foram para o Supremo, né? Trabalharam no Supremo, quer dizer, o cara era do API aqui dessa invasão, família muito humilde, igual nós, por exemplo, do Nordeste, e a maioria nordestina também, né? Igual nós. Então, eu com certeza, eu achei interessante essa questão aí, eu queria que você abordasse, se fosse possível, dessa transferência desse pessoal do IAPI que fica ali no Guará, do IAPI lá para a Ceilândia, né? Que você abordasse essa questão aí, como é que você vê, como é que você viu essa questão. Na realidade, quando a gente começou a estudar essa questão, até os nomes dos lugares que eram dados aos favelados daquela época, né? Que de Morro do Urubu, ao que você pensar, existia. E a API era porque era parte das pessoas que trabalhavam num instituto de previdência, né? Naquela época, e hoje o INSS, né? Só que a sigla era diferente. Só que era para os industriais naquela época, né? O IAPI. Então, ali morava um povo pobre, cara. Eram os trabalhadores que, naquela época, o governo, as construtoras contratavam os caras, pagavam a previdência, né, dessas pessoas, porque era indústria, né? Construção, né? Indústria. Então, essas pessoas eram pessoas pobres que vinham e assentavam e ganhou o nome de IAPI exatamente porque lá a boa parte dos que se juntavam lá eram esses trabalhadores. Cada um ia ganhando um nome, né, de agrupamentos. Mas por que, doutor Maria, por que eles tiraram essas pessoas de lá? Se lá já estavam já há algum tempo lá morando nessa invasão lá, né, essas pessoas, e por que não assentaram essas pessoas lá mesmo nesse local? Rapaz, ali não era região para pobre. Ali não era uma região para pobre. E outra, a entrada de Brasília jamais podia ser um troço. Exatamente. Com invasão, né? Com cara de invasão de favela, né? A Candangolândia eu diria, a resistência, né? Porque na Candangolândia já moravam algumas pessoas com posse diferente, né? Já era o engenheiro, o mestre de obra. Então ali ele já tinha um poder maior de persuasão, de força política para ficar. Mas o cara que muitas das vezes morreu
debaixo de concreto. Aliás, o livro faz uma referência a isso, né? Não, é. Quantas e quantas pessoas morreram. E quando caía, o cidadão despencava lá das lajes, Sim. colocava uma lona em cima que era para não ter identificação de quem era. E a partir daí- Porque na verdade você vê que Brasília, ninguém conta dos conflitos Uhum, que houve da construção de Brasília. Se romantiza demais, né? uhum. A história de Brasília. E aí é que entra a história que eu digo sempre. Assim, o livro se preocupou em não entrar na história oficial, mas entrar em coisas que a história não contou. Não contou. Você vê que na própria remoção, né, de Ceilândia, de todas aquelas áreas, depois que tiraram os barracos, foram encontrados muitos corpos jogados dentro das fossas, porque o crime, né, e aquela coisa, o cara desaparecia, né? Não esquecendo de um papel terrível que teve a AGEB, né, que era a polícia que reprimia os movimentos. Lembra-se de uma manifestação justa por comida no Bandeirante, Sim. que houve um massacre, praticamente um massacre. De Porque a GEB, trabalhadores. na realidade, ela escreveu, não leu, O pau o comeu pau comeu. e Né? o defunto aparece. Né? Aparece. Exatamente. Então, acho que assim, a Ceilândia, para mim, cara, e quando você fez aquela pergunta lá da CEI, da campanha de erradicação de invasões em Irlândia, né? Uhum. Irlândia em inglês é cidade, né? Uhum. Então a gente tem uma maneira chique, né, no Brasil de Deixa as coisas mais bonitas. deixar menos Americanizar. e menos pior, né, com a cara mais bonita, né? Mas a ida para a Ceilândia, ela é uma ida muito dolorosa, porque o cara chegava e marcava o dia. Uhum. Marcava o dia e dizia assim, ó, marcou o barraco, amanhã o caminhão está passando aqui. Aí, na maioria das vezes, as pessoas que moravam naqueles barracos trabalhavam no plano piloto, ou já trabalhavam na casa de uma madame, coisa desse tipo. Quando ela voltava para casa, chegava lá, o barraco não estava mais lá. Já tinha sido retirado. Transferido. Você vê que o pessoal transferia esse pessoal, por exemplo, voltar no EAPI de novo, transferir do EAPI para a Ceilândia, e ele dava um apoio para essas famílias, tinha uma estrutura, alguma coisa? A estrutura é um caminhão velho, os caras desmontavam os barracos, botava toda. Você já viu como é que é a mudança de pobre, não já? Levava, quer dizer, o barraco era desmontado e Desmontava tudo que tinha naquele barraco, que ele tinha sido numerado, e aí ele pegava, botava em cima do caminhão e levava para Ceilândia e botava já num local, num lote. Lá era cerrado em Ceilândia. Cerrado? Cerrado era brincadeira, era mato mesmo, né? E só tinha aquelas ruelas, né? Sim. E o cara chegava lá, às vezes não sabia nem onde estavam as coisas dele, porque ele tinha que ir E esse lá. processo demorou muito para mim, ou foi rápido? Esse processo ele demorou mais de um ano para essa mudança. Teve, inclusive, muitas resistências, né, para a mudança. Por quê? Porque o que acontece, Edivaldo? Você vê o seguinte, você morava dentro do trabalho, né? Aí te manda para quase 40 quilômetros de distância, aonde não tem água, não tem luz, não tem infraestrutura nenhuma. Não tinha infraestrutura nenhuma. As pessoas, a promessa era de que quando as pessoas fossem transferidas para lá, logo em seguida toda a infraestrutura seria construída, providenciada rapidamente. Tanto é que no livro eu pego um dos caras, junto com o Leão e com o Lucas, a gente pega a história de um pipeiro. Hoje, onde é
Shopping JK, ali era o acampamento da campanha de erradicação de invasões. E ali os pipeiros saíam pelas ruas de Ceilândia enchendo aqueles... Pipeiro, para quem não conhece, é o caminhão-pipa. O caminhão-pipa. É esse que a gente vê aí No Nordeste, até hoje tem. E ele saía enchendo aqueles... eu acho que vocês, né? Chafariz. Na minha casa ainda teve aqueles tonel de óleo, né? Lembra daqueles? Verde. Uns verdes, tudo. E as pessoas tinham aquilo como local para encher. Aquilo era a caixa d'água. E era água para tudo. Era água para beber. Tu imagina onde é que vinha a água, né? A água vinha daqueles córregos que circulavam naquela região de Taguatinga, Ceilândia, que hoje a gente está passando por séria dificuldade, que é lá onde você mora. Sim, a poluição. A poluição lá do esgoto, jogado dentro do Belchior, e que faz margem lá com o Parque Ecológico Gato Mé. Quer dizer que as pessoas lá, que estão para lá, não tinha ínvia nenhuma. Então, cara, esses tanques cheios de água, esses tambores, a pessoa tomava banho, usava para comer, para tudo. Sim. Era porque, inclusive, tem relatos aqui que a pessoa, para poder beber, ela tinha que ferver. E para ferver, como é que ela fervia? Ela ia cortando um pedaço de pau do cerrado, fazendo aquelas trempas, né? Lá no interior do Nordeste, todo mundo sabe o que é uma trempa, né? É um troço que você faz com uns pedaços de tijolo. São dois ganchos, gancho, bota fogo lá e bota uma panela lá e cozinha. Você imagina aquelas senhoras, aquelas mulheres lá, adolescentes que naquela fase de menstruação, por exemplo, que ficava nessa situação, né? Que vexame. Cara, Ceilândia, quando ela foi construída, para quando você chegou em Brasília, em 76, você viu a quantidade de barracos que existiam em Ceilândia, né? Aqueles barracos eram exatamente o resto do material que eles levaram daqui, da Candangolândia, ali do Guará, do Guarazinho, de todas aquelas regiões do Morro do Urubu, né? Que eles levaram para que as pessoas construíssem as suas casas. As pessoas falam de períodos muito sofridos que não tinha comércio, né? As pessoas tinham que ir para Taguatinga e só tinha uma linha de ônibus que atravessava aquela Hélio Prats e ali onde depois foi construído a caixa d'água. E aonde é a caixa d'água ali, para diminuir o temor, as pessoas caminhavam quilômetros para ir para esses córregos, não um local, uma pipazinha de água que colocava lá. É o chafariz. Um chafarizinho que colocava lá. Aquela caixa d'água, ela é colocada naquela região, não só porque era a questão central, era por causa da elevação. É alta, né? Ela é alta justamente porque a força da gravidade espalhava a água para toda aquela nossa cidade. Beleza, eu estou conversando aqui com o Clemilton Saraiva, autor do livro Ceilândia, do Preconceito ao Orgulho. Nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos e eu vou perguntar para o Clemilton qual momento Ceilândia deu essa virada nessa história, né? É uma cidade que superou o preconceito e é orgulho para toda a população de Ceilândia e do Distrito Federal. Daqui a pouquinho eu volto. Fique na nossa, fique com a gente, entre nessa onda, venha fazer diferente. Fique na nossa, fique com a gente, entre nessa onda, venha fazer diferente. Rádio Sintel. Sua sintonia é a nossa credibilidade, nossa mania é estar sempre ao seu lado.
Então, Ceilândia para mim é Perfeito, né? Estamos de volta aqui no nosso bate-papo, aqui na Rádio Sintel. Um abraço para você que está nos acompanhando pela TV comunitária. Nosso muito obrigado pela audiência e pela sintonia. Clemilton, nós fomos para o intervalo comercial levantando exatamente isso. Qual foi o momento que Ceilândia disse: opa, preconceito zero, ou menos preconceito e mais orgulho? Quando foi que a cidade, que ano a cidade conseguiu levantar essa bandeira e que torna hoje, né, esse orgulho que você retrata no livro? Rapaz, assim, por coincidência, eu diria que a grande virada econômica de Ceilândia, por incrível que pareça, em que ela passa a ser enxergada com uma visão diferente, é quando as pessoas, não só de Ceilândia, mas no Brasil, mudam de condição econômica. Ali eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia política, mas é claro que a gente tem que reconhecer, mas ali na primeira leva do governo Lula, onde o poder econômico das pessoas, né, o poder aquisitivo das pessoas, inclusive você vê em todos os jornais, mostra essa virada do poder de compra das pessoas. E aí você vê a cidade se assumir. Porque até então ela era uma cidade dormitório. Eu diria que era uma cidade que dormia diante das dificuldades que ela tinha. Então, nesses últimos 23 anos, ela dá passos muito concretos, né? Onde ela se assume, né? E outra, também é um momento que gerações também se assumem do ponto de vista de que moram em Ceilândia, que venceram em Ceilândia, né? Porque você hoje tem tem juízes, tem desembargadores, tem procuradores, você tem médicos, né? Você tem pessoas que são fruto dessa virada, né? E que de alguma forma começa a enxergar Ceilândia como um celeiro de oportunidades, né? Onde pobre deixa de ser só uma fachada de preconceito, mas para ser um ponto de inflexão, de mudança. Protagonista. Ser protagonista da sua própria história. Né? Então, Ceilândia ela tem 100 escolas públicas. Né? Dessas escolas públicas, você tem 37 mil pessoas que a cada 4 anos saem do ensino médio. Né? Então, foi uma cidade que a gente começou a lutar para que ela recebesse a atenção socioeconômica que ela merecia. Então, aqueles caras que, de alguma forma, às vezes até são anônimos, né, nessa história toda, eles começaram a mostrar a Ceilândia do ponto de vista de que precisava receber um UNB, um Instituto Federal de Educação, né? O metrô que vai até que atravessa a cidade por inteiro, né? E começa as pessoas a entenderem que ali tinha um celeiro de oportunidades e começaram a ter orgulho dessa mudança. Então, o empreendedorismo vem exatamente para poder fazer essa mudança. Quando eu falo de empreendedorismo, eu estou falando daquele cara que
que dizem assim, rapaz, por que eu tenho que trabalhar no plano piloto, ganhar uma miséria e não posso montar algo para servir a população daqui? Então, hoje, se você for em Ceilândia, a gente agora está até discutindo em um evento, foi feita uma pesquisa pela Universidade Católica, mostrando o potencial econômico do ponto de vista que pouca gente enxerga, que é um polo de moda, né? Assim, você tem um cara na cidade que é um ícone, um dos ícones, um cara que era filho de pobres mesmo, de maré, que veio de Pernambuco, e ele é um dos maiores estilistas brasileiros, né? Que é o Romildo Nascimento. E aí, agora, numa pesquisa que a gente participou e colaborou com essa pesquisa para a Universidade Católica, nós descobrimos o potencial dessa questão de moda, beleza, né? Na cidade. Então, você imagina, aquilo que era feio, né, que era fruto do preconceito, agora é fruto do orgulho. Então, a cidade cada vez mais se assume, né? Você vê também essa mudança do comportamento das pessoas negras, né? É uma cidade que tem uma concentração de pessoas negras muito grande, e essas pessoas também começaram a sair eu diria assim, do armário, né? Armário que eu estou falando, acho que vocês me entendem, armário no sentido delas se enxergarem, ocupar o espaço que delas, elas são protagonistas, sim, né? Que essa questão da pobreza ou essa questão do preconceito é algo que foi colocado na cabeça das pessoas. Eu digo sempre que existe uma preposição que a gente sempre fala, e depois eu fui estudar essa preposição junto com os nossos colegas, da Ceilândia, elas são preposições que diminuem, que colocam as pessoas numa situação de inferioridade, de pouca valia, né? E depois as pessoas começaram a ver, você vê as TVs já não falam mais da Ceilândia, na Ceilândia, né? Elas já usam um português correto, que é um português que empodera, que é um português que cria o orgulho, que é as preposições. Onde eu moro? Eu moro em Ceilândia, pô. Eu sou de onde? Eu sou de Ceilândia. Então essas coisas, essas sutilezas, né, que a gente vê, elas nasceram, esses preconceitos, eles nasceram dessa coisa de que aqui moram os ricos e lá moram os desvalidos. Agora, olhando o livro aqui, Clemilton, eu senti falta de imagens. Foi proposital isso? Foi proposital, porque na realidade é o seguinte... Falta de fotografia. A gente não foi para o rumo da fotografia, porque o que acontece? A gente queria que as pessoas mergulhassem verdadeiramente na história e entendesse, né? Esse livro, a primeira edição dele, eu contei com o apoio de pessoas, né? Nós contamos com o apoio de pessoas, e 400 unidades desse livro estão nas escolas públicas da cidade. Então, daí em cada biblioteca tem 4 livros desses, tem escolas, né? Para poder elas de alguma forma se apropriarem da história, né? Até porque às vezes as fotos que a gente tem de Ceilândia, na maioria das vezes, elas não são fotos do povo, né? Feitas pelo povo. Elas foram fotos, quando você vai no arquivo público do Distrito Federal, as fotos são
faladas, inclusive até os vídeos que existem, tem aquele locutor tradicional da ditadura, né? Não sei se você lembra, né? Lógico. O transferindo, Em Brasília, 19 anos. transferindo do governo, está fazendo uma revolução, estamos construindo casas para o povo. Tanto é que Ceilândia é a cidade que tem o menor número de casas que foram construídas na primeira leva, ali naquela região central. E não foi pobre que foi morar nessas casinhas da primeira região central da nossa cidade. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu acho muito importante. De que forma, Clemilton, a parte cultural, a cultura, não é? Você vê que Ceilândia tem o São João do Cerrado, que virou um grande evento. Tem a Casa do Cantador, que, aliás, é a única obra projetada por Oscar Niemeyer, que tem lá, está lá em Ceilândia, a Casa do Cantador. Aliás, tem um personagem que, inclusive, eu conheci, que é o Gonçalo Gonçalves, que é um repentista, poeta. Ele que E é chamado de pai de Ceilândia, né? E esse é um trabalho que nós estamos... esse livro vem exatamente, acompanha o Gonçalo, porque o Gonçalo é o cara que fez de tudo para continuar onde estava aqui, né? Mas não conseguiu. E aí teve que ajudar nesse processo de mudança. Mas o Gonçalo, para mim, ele é o ícone ele seria, para mim, o pai de Ceilândia. Por quê? Porque ele carrega com ele toda essa história da vinda do nordestino. Ele é cearense, né? Lá de Oeiras. Não é? O cara tem Oeiras do Piauí. Não, qual é a cidade de... eu vou olhar aqui no livro e passo rapidamente, mas ele é de Ipueiras. Ipueiras no Ceará. E aí parece os nomes. E tem um capítulo no livro que é dedicado a ele, né? Ele, inclusive, eu lembro que em 94 ele foi o último ano dele como diretor da Casa do Cantador. Que o Chico de Assis, quando o governo Cristóvão assumiu, o governo do Distrito Federal, o Chico de Assis assumiu no lugar do Gonçalo. Ali foi eu diria que foi ele entrou numa depressão muito grande, né? Porque o Zé Aparecido, a história da Casa do Cantador é uma história interessante. Eu estava lá no dia, foi quando foi para construir a Fundação Bradesco, e estava lá o Amador Aguiar, e lá no meio da conversa, o próprio Gonçalo fala para o Zé Aparecido por que não constrói aqui a Casa dos Repentistas, né? A Casa do Cantador. Aliás, não é só de Ceilândia, é a Casa do Cantador do Brasil. Exatamente. Porque lá além de ser um hotel, né? É uma casa de passagem, é também um espaço cultural. Né? Tem os auditórios e tal. Então, acho que assim, o Amador Aguiar foi quem doou, quem construiu a Casa do Cantador. Foi dinheiro do Bradesco. Perfeito. Clemilton, nosso tempo, a gente passaria aqui mais uma hora batendo um papo, porque é muito legal, o teu livro é muito bacana. Quem quiser adquirir o livro, quem quiser ler, como é que ele faz? O livro ele está à disposição no Instagram. É só você entrar lá no perfil Livro Ceilândia. Você entra lá e já tem acesso a ele. E eu trouxe aqui, Edivaldo, para os ouvintes e também os telespectadores, né, da TV comunitária, que entrarem aí nas páginas, né, tanto da TV como da rádio, eles terão gratuitamente. Eu vou deixar aqui 5 livros autografados para que essas pessoas nos dê a honra
de ler esse livro. Nós estamos, inclusive, agora já fazendo um outro. Esse outro já entra em outros aspectos da cidade. Vocês projetam um filme no futuro? Esse aqui a gente já, inclusive, bateu um papo com um diretor da Netflix, onde ele entendeu que o material que se tem já sobre Ceilândia, além das coisas que podem ser reproduzidas, daria um belíssimo documentário. Vamos ver Ceilândia na tela do cinema. Eu espero. Talvez tema de novela. Tema de novela. Essa coisa da Netflix também provocou a Globo, né, também através da sua plataforma. A gente entregou para os diretores do Google Play e também estamos numa conversa para poder... Pode sair uma série aí. Porque na realidade a Globo tem feito alguns materiais os sábados, mostrando coisas de Brasília que a gente não conhece, mas eu diria assim, mas tem uma coisa que Brasília não conhece, que é a história da mãe de Brasília, né? Pois é, legal demais. Clemilton, vamos repetir o contato aí? Você que está acompanhando o programa, vai ver na tela aí o contato, né, para você adquirir o livro, tá aqui, o livro nas minhas mãos, o contato, @livro Ceilândia, tá aí na tela. Que é só entrar no Instagram, lá tem o caminho, é só entrar, livro Ceilândia. Tá aí na tela, você pode anotar e conectar-se e fazer, então, aí, comprar o livro, fazer o pedido do livro, enfim. Clemilton Saraiva, um dos autores do livro Ceilândia, do Preconceito ao Orgulho, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro, e até a próxima oportunidade. Fica ali aquela câmera para você agradecer aos nossos internautas e telespectadores. Eu só quero aqui dizer a vocês que eu completei 59 anos e dizem que todo mundo na vida tem que escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho. Filhos, eu tenho vários filhos afetivos. Árvores, eu não conto a quantidade que eu já plantei, onde eu moro, inclusive no Soteiro Sul. E o livro, junto com esses guerreiros, todos são filhos da cidade, né? O Lucas é filho das primeiras assentadas, que foram as primeiras assentadas ali na avenida do Hospital de Ceilândia. O Leão é também filho dos primeiros assentados e é também jornalista que foi criado pela campanha a SENEC, Campanha Nacional de Escola da Comunidade, que nasce no interior de Pernambuco, e que, por coincidência, eu também sou filho da SENEC no estado do Maranhão, na cidade de Pedreiras. Então, a vida foi nos fazendo esses belos encontros. E espero que as pessoas peguem esse livro. Esse livro também nós vamos colocar ele agora no Amazon.com, em e-mail eletrônico, e vai ser também a baixo custo. O interesse é que as gerações saibam do seu passado para melhor construir o seu futuro. Perfeito! Lula Torres, muito obrigado pela presença. Até a próxima oportunidade. Você contribuiu muito aí para o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Mora vizinha onde era antiga IAPI. E é o nordestino lá de Terezinha. 32, de frente à IAPI. Exatamente. Clemilton Saraiva, muitíssimo obrigado. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Parabéns. Queria agradecer a Rádio Sintel, agradecer a diretoria e dizer que, para mim, é uma felicidade de saber que a história ficará guardada, né,
da nossa participação aqui nesse tão importante espaço. Perfeito, muitíssimo obrigado. Gente, estamos encerrando a edição número 183 do nosso programa, com o apoio técnico de Almir Neto, trabalhos técnicos no estúdio Célio Souza e Derek Christian, a produção e apresentação do Edivaldo Ferreira, e a direção geral da Rádio Sintel é do Brígido Ramos. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, obrigado Lula, e a você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, pessoal, até mais. Uma nova onda no ar, um novo jeito de fazer. Essa é a nossa rádio, uma rádio feita por você. Rádio Sintel. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.